Redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana. Quem nunca sonhou ter 3 dias de final de semana? É uma coisa maravilhosa. Mas eu fiz um vídeo criticando o nosso ministro do Trabalho, dizendo que passaria uma lei obrigando as empresas a fazerem isso. Tem muita gente que me segue, veio aqui e falou, pô, eu discordo de você e tal. Então, em respeito a essas pessoas, eu vou tentar aprofundar um pouco mais o tema. Beleza? E eu vou começar mostrando o que eu achei engraçado no Jornal da Cultura. Fizeram essa pergunta a uma economista e tal. E olha que interessante a resposta que ela dá. Repara que ela não fala nada com nada, nada emenda em nada. E a resposta dela é totalmente evasiva e sem sentido. Dá uma olhada. A semana reduzida é factível do ponto de vista econômico? Ela não só é factível, como, na verdade, essa é a grande utopia do nosso sistema econômico, né? Fazer tudo que a gente estava falando aqui de aumento de produtividade e tal, em tese é isso. O sonho é, vamos trabalhar, vamos avançar nessa nossa capacidade produtiva para conseguir reduzir, para produzir mais com menos, né? Então, acho que ela é factível, só que o problema é que a gente tem várias contradições, né, hoje em dia, porque não é produzir mais com menos, tirando as pessoas também do jogo todo. Então, a questão que para equilibrar, eu acho que é como é que eu faço isso sem gerar perda de postos de trabalho, ao contrário, gerando mais postos de trabalho, aproveitando, já que você pode gerar mais riqueza, como é que eu faço com que mais gente aproveite essa riqueza? Né? Então, eu acho que é um debate muito, muito provocador, assim, para a gente olhar para ele e falar, bom, e aí, para onde a gente vai enquanto sociedade? Porque devia ser isso. Pois é, pessoal, ela falou e não explicou nada. Mas primeiro, antes de tudo, vamos dividir aqui o que é emoção, o que é vontade, do que é razão, do que é vida real. É óbvio que eu entendo quem fala que seria melhor trabalhar 4 dias por semana, ter mais tempo com a família. Tudo isso é muito legal, é muito bom, não tem como você ser contra isso. Tá? Mas isso é emoção, isso é desejo. Tá? A racionalidade fala outra coisa. Se você tem uma empresa tão produtiva a ponto dos trabalhadores produzirem tanto que você pode trabalhar 4 dias por semana, 3 dias por semana, maravilha. Provavelmente esses trabalhadores vão estar chegando nesse nível. A gente está vendo aí um monte de gente home office, um monte de gente trabalhando em outros países. É óbvio, a gente está evoluindo como em tecnologia, em capacidade. Isso está acontecendo. Mas quando o governo vem lá e ceifa, bota uma linha e fala, ó, agora todo mundo só pode trabalhar 4 dias por semana. Isso dá uma cagada bizarra na economia. Especialmente o Brasil, que o trabalhador é pouco produtivo. E isso não é um xingamento ao nosso trabalhador, tá, galera? Isso não é, eu tô falando mal do Brasil. Não, isso são dados econômicos, tá? As pessoas que falam desses casos aí, não, tem países que estão adotando isso. Que países? Aí fala, não, o Reino Unido. Galera, o trabalhador inglês é um dos mais produtivos do mundo. O cara pode trabalhar menos, ele vai continuar produzindo muito. Então ele pode ter um trabalho um pouco mais tranquilo e o salário dele deve reduzir, é normal que reduza, mas ainda assim ele vai conseguir ter uma vida boa. O problema do Brasil é que a nossa produtividade é baixa. E o que é produtividade? Só para vocês entenderem. Produtividade é tecnologia, é qualificação. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem que produzir uma fazenda de 1 hectare. Tá? Aí você recebe lá um saco de semente. Se você não tem nada para produzir, você vai ter que limpar o terreno na mão, você tem que ficar fazendo furinho no solo para botar semente. Quanto você acha que você vai produzir nesse hectare de terra depois de um período específico? Muito pouco, talvez quase nada. Agora imagina que você, da mesma forma, recebe lá 1 hectare de terra, mas eu te dou um arado, eu te dou uma enxada, eu te dou adubo para você botar no solo, eu te boto lá uma colheitadeira, todo um equipamento. É óbvio que você vai produzir muito mais. Isso é produtividade. É o mesmo trabalhador, só que quando ele tem acesso à tecnologia e capacidade, ele produz mais. Esse é o nosso problema aqui no Brasil. Tá? Então, se o governo vai lá e passa uma linha, é a mesma forma, vai ser uma outra analogia mais fácil de você entender. Tá? Imagina que a gente vai ter uma maratona no Brasil. Todos os trabalhadores do Brasil vão ter que correr uma maratona. Beleza, todo mundo vai correr. Só que eu chego e falo o seguinte, olha, só que todo mundo vai ter que correr em 3 horas essa maratona. Na hora todo mundo vai falar, não, que isso, calma aí, porra. Tem gente idosa, tem gente mais nova, tem gente que, porra, não tem capacidade de correr uma maratona, né? Ainda mais em 3 horas. Eu falo, ué, mas o recorde mundial da maratona foi sem quebrada, quase em 2 horas. Ou seja, é 1 hora a mais do que o recorde mundial, é óbvio que todo mundo pode. Não, não pode, galera. Algumas pessoas vão conseguir? Vão, mas o agregado, a maioria, não vai conseguir. Então, as evoluções precisam ser feitas no investimento à produtividade
do trabalho. Se você, explicando de outra maneira, você quer que o trabalhador brasileiro trabalhe menos? Então, esse trabalhador precisa ser mais qualificado, ele precisa ter acesso a maior tecnologia. Tá? E algumas pessoas, inclusive essa economista aí que falou e não falou nada, ela até fala, não, a gente tem que começar a usar a tecnologia em favor da família e não sei o quê. Galera, gerar mais postos de trabalho. Né? Isso também é uma dúvida comum entre as pessoas. As pessoas pensam muito em posto de trabalho. Então eu falo o seguinte, pô, vamos tirar os frentistas do posto de gasolina? A pessoa fala, cara, vai gerar desemprego. Porra, vai gerar desemprego, mas você vai tornar o posto de gasolina mais eficiente. Né? A economia vai ser mais eficiente. E esse cara que está sendo demitido agora, ele vai achar emprego em outro lugar. Tá? Isso é muito normal acontecer na economia. Tem inclusive uma passagem do Mises que ele está visitando lá uma obra na China e aí ele repara que tem um monte de trator parado e um monte de trabalhador com enxada. Aí ele pergunta, por que vocês estão com esse trator parado? Não é melhor usar o trator do que a enxada? Aí o mestre de obra fala o seguinte, pô, mas se eu ligar o trator, essas pessoas aqui vão perder o emprego. Aí ele falou, pô, legal. Então por que você não tira a enxada deles e dá a colher para o cara ficar tirando, limpando o terreno com colher? Repara, quando você faz isso, você reduz a produtividade, você produz menos. E isso gera uma pobreza geral para a sociedade. Tá? De novo, no século XVIII, nos Estados Unidos, 99 americanos trabalhavam para produzir comida para 100 americanos. 99% da força de trabalho americana estava produzindo comida para se alimentar. Né? Hoje, cerca de um americano produz comida para 200 americanos. Só 0,5% da força de trabalho americana produz comida. E detalhe, produz muito mais comida do que antes. Tá? Agora, onde estão as outras pessoas? Estão aí, sendo youtuber, sendo motorista de Uber. O cara está abrindo uma empresa, sendo dono de um bar. Tem 1000 possibilidades. Você vai liberando o trabalhador e vai abrindo novos mercados. E é isso que faz um país crescer. A ideia de não vamos tirar o emprego das pessoas é manter a baixa produtividade. E é isso que acontece no Brasil desde a década de 80. A gente tem essa mentalidade de que o governo que controla a produtividade do trabalho através de lei. Não é assim, galera. Você quer que a gente trabalhe menos? Beleza. Então vamos investir em tecnologia, em qualificação do trabalhador, em novos meios de produção. Isso naturalmente vai fazer com que a gente trabalhe menos. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui. Né? Comenta especialmente se sobrou alguma dúvida, que eu tento voltar aqui, porque o problema é as pessoas vão defendendo essas coisas na passionalidade, no amor, na emoção, só que isso só gera problema. Tá? Vou dar um exemplo, um último exemplo aqui. No início lá da crise sanitária, o presidente da Argentina passou uma lei proibindo demissão. Olha que lei foda. O cara passou uma lei e falou, ó, ninguém pode ser demitido. Caralho, que lei foda. Acabou. Não vai ter mais emprego no país. Olha como é que tá a Argentina agora. Os caras estão passando fome lá. A lei não serve para nada. O que ele fez foi desregular totalmente a economia, cagar totalmente o equilíbrio econômico. As empresas começaram a ter quebradeira. E aí o que aconteceu? Tá lá. Inflação de 120%, a pobreza não para de subir, uma porrada de gente fugindo da Argentina. Então, pessoal, economia ela não é uma ciência passional. Pô, mas eu queria que o mundo fosse assim. Eu também queria que o mundo fosse assim. Mas a economia ela é uma ciência muito matemática nesse sentido. Né? Ela não quer saber o que você quer. Ela é muito crua nesse sentido. Então cuidado com o que você deseja, com o que você tem anseios. Às vezes isso só piora a situação. Beleza? Não deixe de seguir o canal aqui também. Comenta aí se sobrou alguma dúvida. Curte, muita gente não curte. E vejo você no próximo vídeo.